tarde, gente. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai ter a nossa reposição da aula de geografia, certo? Vamos fazer os pontos cardeais. A gente vai falar sobre a bússola, o Cruzeiro do Sul, o GPS. Todos esses aparelhos servem como orientação, certo? O que é a orientação pelo Sol? A orientação pelo Sol determina os pontos cardeais que são o norte, o sul, o leste e o oeste. Outro ponto que a gente também tem como nossa orientação é a Lua. A Lua a gente já estudou, que a gente sabe que é um satélite natural da Terra. É o astro que é iluminado, ela tem luz própria, certo? Outro aparelhozinho que é muito usado é a bússola. Ele é um aparelho magnético feito para facilitar as pessoas, certo? Para não se perder em floresta. Temos também o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele é formado pelas estrelas, certo? As estrelas, elas se juntam e dentro dessa formação, a ponta delas fica em direção ao sul. Temos o GPS, que é um dos aparelhos mais modernos que a gente tem atualmente, certo? Ele é usado dentro do celular. Através dele, a gente pode chegar em determinado lugar, que nesses vão nos orientando de forma fácil para que a gente possa chegar com mais rapidez. Vamos ver agora o vídeo para ajudar a aprender mais. Se liga aí, hein? Que tia Mirinha já volta. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra, indicando a direção norte, e assim indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as 4 direções cardeais e outras complementares, os pontos colaterais para localizar áreas mais específicas. Entre o norte e o oeste está o ponto noroeste. Entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. A rosa dos ventos apresenta ainda outros pontos, os subcolaterais, para uma localização mais precisa ainda, que ajuda principalmente na orientação de navegadores. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem. Até! E aí, gostaram?
Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse filmezinho que passou, muito esclarecedor, certo? Só tem uma coisa, eu quero que vocês façam as atividades da página 332 a 336, tá certo? Leiam com calma, prestem atenção, não entendeu, volta o videozinho, tem o livro didático para apoio também, então a gente vai estar sempre em contato. Agora nós vamos estudar os principais elementos naturais da geografia, que são o relevo, o clima e a vegetação. Vocês já perceberam que os terrenos nunca são iguais? Sempre existe um terreno alto, um terreno baixo, e isso tudo é chamado de relevo. Temos também os planaltos, que são as superfícies, como as serras, os morros, eles têm os baixos e altos, então a gente olha assim, a gente percebe que existe uma grande diferença. Tem serras médias e tem serras altas, certo? E as planícies. Como é que a gente pode perceber uma planície? Gente, vocês já foram na praia de Maria Farinha, na praia de Olinda? Vocês vejam que a planície já está dizendo, ela é plana, são lugares planos, certo? A maioria das planícies são encontradas onde? Nas praias. Okay? As grandes elevações de terras são chamadas de montanhas, certo? Elas têm uma grande elevação e o conjunto de montanhas são chamados de cordilheiras, certo? Dentro dessas cordilheiras tem umas bem famosas que as pessoas às vezes escutam falar, que é o do Himalaia, que é dos Andes. A terra nunca é igual, né? Sempre muda. Existem regiões que são mais montanhosas, existem regiões que são tem mais floresta, tem mais arborização. Então, assim, sempre há diferença. Nunca é tudo igual. Existem relevos altos, existem relevos baixos, certo? E a transformação do relevo é chamada de quê? De erosão, certo? Essa erosão é quando a água desce, que escorre. Então, tudo isso aí são chamados de erosão. Aí a gente agora vai entrar no clima, certo? O clima. Dependendo do local, ele varia muito. Existem locais que o clima é mais frio, existem locais que o clima é mais quente, certo? Então, nesse tempo que a gente tá vendo, o que é que acontece? Nos lugares com mais vegetação, o clima ele é mais agradável. Por quê? Lembra da aula de ciências que nós falamos sobre a fotossíntese? O que é que acontece? As plantas, elas absorvem o gás carbono e elimina o oxigênio. Então, quando ele elimina o oxigênio, o clima fica mais friozinho, mais agradável para a respiração. Quem aqui já foi no Jardim Botânico, tá? Tem muitas plantações. Então, quando a gente chega, que a gente entra lá no Jardim Botânico, a gente já sente a diferença do clima. É um climazinho meio friozinho, não é aquele clima de frio para usar casaco, não, é aquele clima agradável. A gente entra, tem muita árvore, muita plantação, então tudo isso faz com que tenha um melhor condicionamento para nós, seres humanos, para os animais, poder respirar e poder usufruir do que é bom para a nossa saúde, certo? Então, tudo isso que acontece dentro do clima são variações, certo? Tem dia que a gente acorda, tá chovendo, de repente aparece o sol, fica aquele dia quente, fica aquele dia, eu queria mesmo que chovesse um pouquinho, porque hoje tá muito quente. Aí, às vezes, a gente diz, eu queria que não chovesse, porque hoje tá muito frio. Então, assim, varia muito, a gente nunca sabe. E o nosso clima aqui é um clima tropical, né? É um clima que às vezes chove, às vezes não chove, faz mais sol.
é um clima mais quente. Então, por isso, a gente tem aqui no Nordeste esse clima tropical com muitas praias, que as pessoas vêm de outros estados para usufruir das nossas praias. Agora, presta atenção. Vou passar mais uma atividade para vocês, certo? Aí você vai dizer, ai, tia, hoje, hein? Pegou no nosso pé mesmo, muita atividade. Mas não é não, gente. É porque a gente tem que dar sequência aos nossos conteúdos, tá certo? Aí eu vou passar a atividade da página 341. É só uma questão, tá certo? É só uma questão. Mas eu quero que vocês façam essa questão. Presta atenção. Mais uma vez eu digo, não entendeu? Liga pra mim. Vou ficar de 1 às 17, tá certo? Das 13 às 17, só pra vocês. Qualquer dúvida, liga. Pode fazer chamada de vídeo. Pode ligar, o que for. Entre em contato comigo se houver a dúvida, tá certo? Não deixe de me procurar se tiver dúvida. A gente vai entrar agora na parte da vegetação. A vegetação é o conjunto de espécies de vegetais característico de uma região, certo? O Brasil possui vários tipos de vegetação. Por exemplo, o cerrado, a caatinga, os manguezais, o campo. Então, todos esses são tipos de vegetação. Vamos falar agora sobre os recursos naturais. Quais são os recursos naturais? O solo, a água, o sol, as plantas, os minerais, os animais. Para que serve o sol? Para nos dar luz e calor. E a água? E o ar? Gente, é muito importante porque dependemos da água, do ar, para a nossa própria sobrevivência. O solo, por que o solo é importante? Para a plantação, certo? E a habitação. A gente tem nosso solo, a gente também vai construir para poder habitar as pessoas ou até mesmo os próprios animais. As plantas, devemos preservar as plantas. Por quê? Porque através da preservação das plantas, a gente tem, como eu já disse antes, um ar muito melhor. E os minerais? Para que servem os minerais? Para nos dar fonte de energia. E os animais, também temos que preservar os animais. Por quê? Porque ele nos dá o transporte. Por exemplo, nos interiores, nos locais no interior, a vaca serve para transporte, o cavalo serve para o transporte, certo? O jumento serve para o transporte e também a alimentação, né? Porque o peixe serve para a nossa alimentação, não é isso? O boi, a carne da vaca, o leite, tudo isso faz parte de quê? Da nossa alimentação. Agora eu quero que vocês vejam as atividades da página 343 e a página 345, tá certo? Só lembrando, as atividades 332 a 333, 335 a 336, 338 a 341, 343 e 345. Gente, são muitas páginas. Vocês podem dizer, ai tia, mas as atividades são curtinhas, certo? Que dá para você fazer tranquilo, com calma, com toda a paciência, tá certo? Beijo. Vamos voltar na próxima aula com tudo.